Salve, salve, galera! Seu Em Bola com os Loyola. Vamos aí para mais um comentário, após a segunda partida do Brasil contra a Suíça. E nós fizemos algumas enquetes também, algumas pessoas passaram resultados aí que estavam esperando. Na cara de... Parece um ninho de pombo. Eu e meu filho ninho de pombo aqui para conversar. Antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre o jogo, né, sobre o que aconteceu, algumas pessoas participaram dando resultado e ninguém acertou, né? Nem a gente. O Gui Paixão disse que seria 2-1 Brasil. A Duda Lopes disse que seria 3-1 Brasil. O Pedro Ribeiro disse que seria 3-0. E a Aline Santos disse que seria 2-0. Né? Jogo muito apertado, 1-0, gol do Casimiro, ninguém esperava. Se fosse para as apostas, todo mundo foi pro saco. Ninguém ia falar que o Casimiro ia fazer gol, que seria 1-0 e gol do Casimiro. Mas coisas que acontecem no futebol. Bem, é muito legal, a gente está tendo aí alguns retornos com relação às gravações e algumas pessoas questionando, a minha cunhada inclusive, me questionando, né, que da última vez eu falei, a gente joga no 4-2-4, é mais comum jogar no 4-4-2, no 4-3-3, aí ela falou, cunhado, o que é isso? Né, e talvez algumas pessoas que estejam assistindo o canal não conheçam muito bem sobre o esquema de jogo. Quando a gente fala essas numerações, isso tem relação com a formação da equipe dentro de campo. Então, de um modo geral, jogamos com 4 zagueiros, ou seja, um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro central e um quarto zagueiro. Jogamos com um volante, antigamente chamava-se de cabeça de área, né, que é um jogador que fica mais próximo da defesa. Para fazer a transição da defesa para ataque. Que é o caso do Casimiro, normalmente é ele que tem essa função na seleção brasileira. Jogamos com 2 meias, um pelo lado direito e um pelo lado esquerdo, não abertos, mais centralizados, que eles tendem a encostar um pouquinho, fazem a ligação entre o meio-campo e o ataque. E jogamos com um atacante pelo lado direito, antigamente chamado de ponta direita, um atacante jogando pelo lado esquerdo, chamava-se de ponta esquerda, e um atacante que vai para dentro da área, centralizado, que normalmente é o centroavante. Né? Esse esquema seria o 4-3-3. Existem seleções, existem times que jogam com 3 zagueiros, ao invés de laterais, eles jogam com alas. Então eles jogam com 3 homens na zaga, né, mais centralizados, e eles jogam com jogadores de meio campo que têm função de também jogar mais próximo da lateral. E são um pouquinho mais ofensivos que os laterais normalmente. Talvez tenha um pouco mais de liberdade, porque o campo fica maior. Então, tem gente que joga no 3-5-2, joga com 3 zagueiros, com 5 homens no meio campo. Desses 5 homens, 2 são alas e 2 atacantes. O Brasil estava jogando praticamente no 4-1-4-1, né, que falavam inicialmente, como se nós tivéssemos 4 zagueiros, um homem na frente da zaga, que é um volante. 4 homens que vêm buscar um pouquinho no meio campo, mas encostam bem lá na frente, e um homem plantado lá na frente, que seria a referência. No desenho a gente viu o 4-2-4, quando perdia a bola e quando estava com a bola. É verdade. Eu sinceramente, isso é uma linguagem de quem discute futebol, mas eu acho que o mais importante, isso é uma coisa que há muito tempo atrás a gente escutava o Tele falar, né, que é um cara que eu tenho um respeito danado, que
poucas vezes eu vi montar time, montar seleção como ele montou. Ele dizia que o mais importante era a ocupação dos espaços, né? Independente de quem você tivesse, você tinha que ter as características do jogador para saber como é que você ia arrumar e você ocupar o espaço. Se você vai atacar com 3, se vai atacar com 4, se vai atacar com 2, se vai ter um homem de referência, é importante que todos os espaços sejam bem ocupados. Tanto o ataque quanto a recomposição. E que a gente consiga caminhar de maneira harmônica entre defesa, meio-campo e ataque. O ataque saiu, o meio-campo tem que encostar, a defesa tem que encostar no meio-campo para diminuir os espaços. Os times compactos, os times que ocupam espaços, independentes dos jogadores que nós temos, se vamos jogar com 2, 3, 4, 5 atacantes, o importante é que estejamos bem posicionados. Às vezes a gente vê, parece que o outro time não consegue encostar na bola, o time fica um buraco, com um espaço. Tipo, tá os atacantes aqui e os 4 defensores ficam aqui. Ficou um buraco no meio campo, o pessoal tabela por ali, que é o famoso jogar entre linhas. Isso aí. E aí, também diante de algumas dúvidas, vieram algumas perguntas em relação ao nosso canal, né? O João Pedro, é o João goleiro, o João nosso amigo, trabalhou com o Andrezinho, hoje está lá em Portugal, saudade dele. Sucesso aí, meu filho. Tá perguntando se a gente quer que a Argentina passe para as oitavas. Nem de graça. O Andrezinho não quer não. Eu, na verdade... A gente vai passar por cima, mas quanto antes a Argentina se ferrar, melhor pra mim. Eu não gosto da Argentina. O Andrezinho, ele queria que nós chegássemos na final, de repente, contra o Catar, ou contra... Se pudesse nem jogar na final, já dava o título logo pra seleção. Tunísia, né? Os times, sem desmerecer qualquer time, mas times com menos expressão, né? A gente vê isso que... Hoje, na verdade, o futebol está muito nivelado. Mesmo times que não têm a mesma expressão que outras seleções aí estão fazendo a Copa do Mundo, né? E outras seleções com mais gabarito. As seleções que costumam chegar normalmente. Mas a gente sabe que hoje o futebol está muito nivelado. E a gente hoje vê aí alguns times que não têm tanta expressão fazendo um campeonato muito legal e times até com bastante expressão que a gente esperava muito mais que não estão andando. A Copa do Mundo tá tão doida que a Costa Rica tomou de 7 para a Espanha, o Japão ganhou da Alemanha, a Costa Rica ganhou do Japão e a Alemanha empatou com a Espanha. E teve a oportunidade de virar o jogo. Cada jogo é um jogo, é aquilo que eu falo, o favoritismo, ele acaba a hora que começa o jogo, porque se não correr, se não chegar, se não reduzir os espaços, se não ocupar os espaços, se não tiver uma equipe bem arrumada, não adianta ter os craques todos, porque acaba não andando. A gente viu isso com a seleção de 2006. Hoje eu vejo aí, eu gostei muito da seleção do Marrocos, que é uma seleção que não tem grandes expressões internacionais, mas é uma seleção que futebol moderno, muita força, muita chegada, correm muito, boa capacidade técnica, e a própria seleção da Arábia Saudita, que não tem nenhum jogador que jogue na Europa, nenhum jogador que Todos jogue jogam na Arábia Saudita. Em grandes centros, fazendo aí bons jogos, um time bem arrumado, bem compacto. Uma das seleções também que o pessoal tá falando é a Holanda, que ganhou o primeiro jogo, Holanda do Senegal, pegou a Venezuela, não, o Equador, que a gente nunca, assim, não conhece muito, né? O pessoal normalmente não conhece, que a gente falou no primeiro vídeo, e empatou com o Equador 1-1, outro gol do Ener Valencia, o artilheiro da Copa do Mundo até então. E aí o João perguntando se queria que a Argentina classificasse, para mim é indiferente. Andrezinho quer que quebre agora. Por favor. Que descubram logo algum problema e que ela seja desclassificada, nem jogue mais. Pra mim podia ficar umas 15 Copas do Mundo sem jogar. Amo o Messi, mas ele botou a camisa da seleção argentina, eu odeio o Messi. Guilherme Paixão, qual a seleção foi que melhor jogou
na fase de grupos, eu gostei do primeiro jogo do Brasil. Acho que a Espanha foi bem no 7-0. Não gostei desse jogo. A Espanha foi bem. Eu gostei da seleção do Marrocos. Acho que ainda não teve uma seleção. A França. Mas também nada, ninguém se destacou. A que tá mais surpreendendo aí, quer dizer, mais surpreendendo porque é uma seleção que não tem tanto nome, mas tá fazendo uma campanha boa já tem aí uns 3, 4 anos, desde a última Copa, é a Dinamarca, que eliminou a França em alguns campeonatos, a seleção sem tanta expressão, mas vem conseguindo competir com as outras seleções de grande porte, mas também não tem nenhuma que... Futebol, na verdade, ele está muito nivelado, né? É muita chegada, muita pancada, pouco espaço, o físico hoje é de extrema importância. Quem preenche melhor espaço e finaliza a jogada com mais eficiência ganha o jogo. É isso aí. Suárez... É o Pedrinho. É o Pedrinho. Quem vocês preferem como técnico da seleção? Tá aí uma boa pergunta. Pepe Guardiola. Só que o cara quer ganhar 2 milhões de euros por mês. O Pepe, ele é um cara diferente mesmo. Eu, sinceramente... Dos que são possíveis. Eu gosto muito do meu pai. Dos que são possíveis aí? Dos que são possíveis, nós temos aí, foi aventada o nome do Dorival. Do Diniz. Eu acho um excelente treinador. Do Diniz, eu particularmente acho o Dorival... no momento mais capacitado. O Dorival, na verdade, eu acho que ele conseguiu arrumar um time do Flamengo que, independente da condição técnica, é um time diferente tecnicamente, mas é um time que passou português, passou espanhol e fizeram... A gente não deu liga. Não deu. Não, se não tiver o dedo do treinador, se não tiver o cara que é bom de vestiário, o cara que de repente já jogou, facilita porque ele conhece as malandragens dos atletas, se não tiver isso, fica difícil. E o Dorival realmente... Eu acho que são esses dois, por enquanto, que são os mais que estão na frente. É o Diniz e o Dorival aí. Tinha um outro lá que eles... O Mano. O Mano Menezes fez um bom trabalho no Inter, mas já passou na seleção também, deixou a desejar. Jogando a gente que é brasileiro, né? Gosta de ver a nossa seleção ganhando os outros jogos, indo pra frente, sempre jogando no campo de ataque da outra seleção. E o Mano, na primeira passagem dele, não foi isso que a gente apresentou, né? A gente caiu numa Copa América pro Paraguai, nos pênaltis, mas também tá fazendo um grande trabalho no Inter. São os 3 treinadores que estão mais à frente, assim. Especularam Abel Ferreira também, mas o Abel falou que não sai do Palmeiras, por enquanto. São os treinadores que eu vejo melhores, mas se eu tivesse que escolher um hoje em dia, não sei. Não sei qual que eu escolheria de verdade. Eu, sinceramente, uma coisa que eu queria deixar registrado é que foi uma surpresa enorme a saída do Dorival do Flamengo, mas pelo que corre aí pelos bastidores, da trairagem que houve com ele, eu acho que ele está muito certo. Eu acho que o futebol ele precisa de um pouco mais de respeito com o profissional. E o Dorival... Podia pelo menos ser comunicado. Ele deveria ter sido, talvez, tratado de maneira diferente. Sim. A gente não pode falar de todas as coisas, até porque a gente não vive no clube, a gente não conhece os bastidores, mas pelo que a imprensa noticiou aí, eu acho que houve uma tremenda... sacanagem com falta de respeito com o Dorival. Tudo que ele fez aí, ganhou a Copa do Brasil que o Flamengo ganhava desde 2013, mesmo com o time estrelado não ganhava. E se ele assume esse time da maneira que deu liga, se ele assume esse time antes, talvez incomodasse inclusive o Palmeiras no Brasileiro. O time perdeu muitos pontos até se arrumar. Paulo Souza, né? A gente sabe que o Dorival, realmente, o dedo dele é que fez essa mexida do Flamengo, que vinha um time sem, apesar de grandes jogadores, não tinha dado liga até a chegada dele. Que eu acho que no Brasileirão não ia dar, porque o Palmeiras acabou ficando com uma só competição. Caiu da Libertadores, caiu da Copa do Brasil, ficou só o Brasileiro pra gente disputar. Mas o problema, a gente sabe o seguinte, né? O Flamengo é um time que, se deixar encostar,
porra, é um time difícil. É um time que, se ele for para uma final, se ele tiver ali caras são encostado a chatos. 3 pontos, porra, parece que os caras, eles se desdobram em campo. Parece que, porra, ao invés de 11 tem 22 jogadores, eles são diferentes. O time é diferente. A camisa do Flamengo chega numa final, pode chegar com um time quebrado, é diferente. Isso é... Nem todos os times são assim. Nós temos grandes times no Brasil, mas o time do Flamengo, com relação a isso, é diferente. E a gente sabe que hoje o Flamengo ele tem um elenco... Tem mais dinheiro que todo mundo. A diferença da folha salarial do Flamengo pro Palmeiras é de 5 milhões de reais por mês. Se for 5 milhões de reais, é um Arrascaeta, um Gabigol e um Everton Ribeiro por mês. É muita coisa. Bem, é isso. As perguntas foram respondidas. Caso tenham mais perguntas, pode mandar pra gente. Deixa no vídeo, deixa lá no direct do Instagram. Pra gente conversar sobre isso aí. Vamos lá, com relação ao jogo de hoje. Eu, sinceramente, apesar de respeitar muito o Tite, como eu falei da outra vez, e volto a dizer, a gente não está vivendo, a gente não está lá dentro, né? Não sabe o que está acontecendo, mas eu acho, eu já tinha comentado isso num outro vídeo, quando a gente entra errado, para a gente consertar é muito complicado. E eu acho que o Tite ele pode ter tido até a melhor das intenções, mas eu acho que ele entrou muito errado. Eu acho que o time ele estava desequilibrado, né? A gente ficou forçando o jogo pelo lado esquerdo, o lado direito tinha só o Rafinha, o Éder Militão não é zagueiro, não conseguia ajudar ele na hora de atacar. E pelo lado direito a gente ainda tinha o Fred, que não é um jogador que vai encostar no ataque. E a seleção da Suíça não estava propondo o jogo. E aí, eu sinceramente, eu teria, como eu falei numa outra situação, eu teria entrado com o Everton Ribeiro. Eu acho que dos jogadores que nós temos aí, talvez fosse o jogador com melhor condição técnica, de meia, para que encostasse, para que houvesse uma tabela. Acho que os jogadores que tem que jogar ali são jogadores da posição. Nós ficamos aí... eu acho que o Daniel Alves tinha que jogar esse jogo. Nós ficamos muito capenga pelo lado direito. E acho até um desprestígio. Se eu levo um jogador da posição, vou improvisar um outro que é zagueiro. Porque eu preciso de um jogador mais forte. Eu sinceramente, eu tenho dúvidas com relação a esse pensamento. Eu respeito o Tite. Nós sabemos que nós temos aí mais de 200 milhões de treinadores. Todo mundo tem pensamentos diferentes. E eu não sou o certo, né? Estou dando a minha opinião. Mas eu entraria com Daniel Alves. Eu entraria com Everton Ribeiro, Daniel Alves no lugar do Militão, o Everton Ribeiro no lugar do Fred, porque eu acho que pela condição técnica que o Brasil tem, ele poderia jogar com o Casemiro plantado, jogar com o Paquetá e o Everton Ribeiro. Acho que se fosse entrar com outro segundo volante, eu botaria o Bruno Guimarães, que é um jogador que pisa um pouquinho mais na frente. Segundo tempo ele entrou... Ainda mesmo com o time desarrumado, ele estava pisando um pouquinho mais à frente do que o Fred. Ele bate bem na bola, um jogador forte. Isso aí, bom jogador. Parece que o Paquetá ele não esteve muito bem, teve gripado, teve febre, alguma coisa assim. Então eu acho que, de repente, se tivesse tido esse tipo de formação, talvez nós estivéssemos mais equilibrados e compondo melhor o território do campo, né? Eu tô doido para ver o Pedro estrear. Eu acho que é um jogador que ele vai dar muita liga na seleção. Eu acho que era um jogo que poderia também ter sido colocado, porque é um jogador forte, um jogador de área, uma bola cruzada. Seria o único do elenco brasileiro que talvez pudesse disputar. O único atacante. Né? O único atacante que teria essa possibilidade. E eu acho que mesmo desarrumado, mesmo não fazendo uma boa partida no geral, coletivamente, nós devemos destacar os dois zagueiros que foram muito bem na partida. Tanto quando foram pouco acionados, mas a hora da construção eles foram jogando na frente da linha do meio campo. Normalmente jogadores mais construtivos jogam do meio campo para frente e eles
como zagueiros, a gente às vezes pensa, pô, o zagueiro não consegue trabalhar tanta bola, os caras jogando na frente da linha do meio campo, rodando o jogo, se apresentando, dando opção de passe. E eu achei que eles foram muito bem. E o que eu achei também muito bem que meu pai não achou foi o Vinícius Júnior. Eu particularmente não gostei muito da atuação do Vinícius Júnior. Acho que ele precisa ser um pouco mais simples na jogada. Mais equilibrado. Eu acho que ele algumas vezes está correndo e está perdendo a bola e talvez não tenha, parece que não tem seriedade na situação. Teve no segundo tempo um passe que ele foi dar de letra, que eu acho que ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Eu acho que se ele tivesse equilibrado e desse o passe simples, talvez ele conseguisse até sair para a tabela, porque ele deu o passe de letra e ficou parado. Então é menos uma opção. Ele pisou na área, deu o passe de letra e ficou. Eu acho que se ele de repente tivesse dado o passe de chapa de pé, talvez pudesse sair até para uma batida. E eu acho que o futebol ele vem muito da simplicidade. E na minha opinião, o melhor jogador foi o Casemiro. Em função da partida no geral e em função do gol magnífico que ele fez. Foi uma batida linda, né? Difícil. Isso aí. Difícil. Não só isso, né? E foi, na verdade, o diferente. Ninguém esperava o Casemiro estar pisando dentro da área, ninguém esperava o Casemiro bater de primeira da maneira Já que no bateu. outro jogo ele tinha botado a bola no travessão. É um jogador diferente, um jogador com muita personalidade, um jogador com muita força, um jogador que vem crescendo e realmente nos salvou de um empate. O time da Suíça não conseguiu fazer nada diferente, não me recordo de nenhuma defesa que o nosso goleiro tenha feito, principalmente uma defesa... Teve um lance de perigo que foi o que ficou a bola na área, aí foram chutar, o Fred pisou na bola e... mas acabou batendo na zaga, nem pegou no goleiro, né? Agora, não houve nenhuma defesa do nosso goleiro. Agora, o time da Suíça, na minha opinião, um time muito acomodado, ficou muito lá atrás, ficou esperando o resultado. Eu acho que para eles o empate seria uma vitória. E o time do Brasil só não conseguiu abrir um placar mais elástico porque, na minha opinião, estava desarrumado. E também para deixar registrado que lá os europeus botam lá que a seleção brasileira não assusta mais ninguém, mas quando vem jogar contra a seleção fica com a bunda lá atrás. Ninguém sai. Ninguém sai. E quem sai como saiu a Sérvia... Uma dor coquinho para ficar esperto. E só não aconteceu mais em função de estreia, em função também da gente... eu acho que o Tite deve repensar em relação à formação que ele está montando, porque... Tá sacrificando o Rafinha, tá se ferrando, coitado. E aí acaba... Não tendo um time equilibrado. Eu tenho visto o Brasil dessa maneira, né? Próximo jogo agora talvez seja um jogo das seleções todas, teoricamente seria a seleção mais fraca, né? Que é a seleção de Camarões. Porém, a gente volta a dizer, o favoritismo acaba a hora que entram os 11 contra 11 dentro de campo, porque o couro come. Às vezes é um jogo bom para testar opções novas. Eu testaria nesse jogo, começaria jogando com o Pedro, começaria jogando com o Everton Ribeiro e começaria jogando com o Daniel Alves, porque são jogadores que não tiveram oportunidade ainda na Copa. Jogaria também, descansaria o Thiago Silva, tem 39 anos, botaria o Bremer na zaga para descansar o Thiago Silva, ou até o Militão vindo para a zaga, mas para dar um pouquinho de rodagem também para os meninos que ainda não encostaram na bola, porque quando a gente precisar deles numa oitavas, numa quartas, se a gente chegar até lá, né, numa quartas, numa semi, a gente vai ter o pessoal que já jogou na Copa do Mundo, vai ser a estreia deles na Copa. Bem, no último vídeo também falei sobre a lesão do Neymar, né? Foi feita uma entorse e aí foi constatado depois essa entorse. Outra coisa, desculpa. Saiu a notícia, Benzema voltou para a delegação francesa. Delegação francesa. Delegação francesa.
Para a delegação francesa. Aí recuperou da lesão lá treinando no Real Madrid. Que bom. O Neymar, eu acredito que ele... eu tinha dito que a recuperação dele seria rápida. O que nós, de um modo geral, que trabalhamos com futebol, o que nós fazemos, né? De um modo geral. Você tem uma previsão de recuperação em torno de 15 dias. Então você diz que vai demorar um mês. E aí você recupera em 15 dias ou em 10 dias e as pessoas falam, nossa, o jogador recuperou rápido, trabalhou muito sério. Tem que trabalhar sério. E é diferente a fisioterapia desportiva porque a gente atende o paciente, você fica com o paciente muitas vezes 16 horas por dia ou mais, né? Você trabalha em 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite. E existem situações de você trabalhar até de madrugada. O professor meu estava contando a história que um paciente tinha machucado o joelho e para ele tinha que voltar bem para já voltar na pré-temporada. Só que não ia dar tempo dele fazer os trabalhos físicos por causa de impacto. Botaram ele para fazer o trabalho dentro da piscina para diminuir o impacto, só que continuar ganhando fisicamente, continuar ganhando muscularmente. E aí nós temos vários recursos. Eu acho, sinceramente, que se nós estivéssemos indo para a 8ª de final nesse jogo agora, o Neymar ia jogar de qualquer maneira, né? Nem que você entrasse com um medicamento, um anestésico, fizesse uma botinha para ele, fizesse um trabalho com acupuntura, que é a minha especialidade, fizesse alguns outros trabalhos para que ele pudesse voltar. Como nós ganhamos a primeira partida e tínhamos a possibilidade, se concretizou e ganhamos a segunda e já estamos classificados, é melhor a gente segurar o jogador e de repente liberá-lo só nas 8ª, porque ali é mata-mata. Perdeu, voltou. Fora. Então, e talvez por isso tenham falado inicialmente que o Neymar volta só nas 8ª, tá? Mas eu acho que a lesão dele, na minha concepção, na minha experiência, não vai ser uma lesão de difícil recuperação, tá? Ele vai estar bem logo logo. E já deu declaração também que, se falarem que a lesão agravou, ele falou que não tem problema, que vai jogar no sacrifício, e o PSG que procura um médico bom. Não, agora a gente já falou, é calça de veludo ou bumbum de fora, não tem outro jeito não. Parada. E aí vai pro choque, aí a gente separa os meninos dos homens. Bem, com relação ao Danilo, eu sinceramente, pelo aspecto de lesão, que como ele saiu de campo, E também já usou mais dele do que deveria, porque já tinha feito as 5. eu achei que o Danilo tivesse uma lesão muscular, uma lesão de panturrilha. E aí veio o noticiário de lesão de entorse também de tornozelo. Não sei. Pode acontecer, pode ser, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu não vi o lance que o Danilo pudesse ter feito uma entorse de tornozelo. E o gestual dele não era um gestual muito característico de lesão articular, era um gestual muito mais relacionado às lesões musculares, tá? As pessoas dizem que os dois voltam a partir das 8ª. Vamos torcer. Se for uma lesão muscular do Danilo, eu acho difícil, tá? Essa recuperação não é impossível, mas eu acho difícil. E como eu falei já, a equipe brasileira tem bons profissionais, eu tenho certeza que vão fazer um excelente trabalho e vão recuperar esses atletas o quanto antes. Beleza? Vamos torcer aí, vamos pro Hexa, que, pô, desde 2002 sem ganhar, 20 anos já, não é possível que não vai sair agora. É isso aí. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades e vamos aí na torcida. Galera, se inscreve lá no canal, dá uma força, acessa a gente lá, dá um like, né? Dá um joinha. Deixa o joinha aí. Deixem as perguntas, quem tiver qualquer tipo de dúvida com relação ao que a gente está falando, estamos aí abertos para responder. Quem tiver sugestão, a gente aceita as sugestões. E depois deixa aí embaixo também que a minha mãe tava falando com a gente pra gente fazer mais como se fosse um react, né, do jogo, pegar a gente no ao vivo, só que eu acho que não vai dar muito certo porque eu vou falar muito palavrão, o YouTube vai cortar o vídeo. Mas aí se vocês acharem uma boa ideia, depois deixa aí no comentário
pra gente fazer. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Salam aleikum. Saúde crap. Que Papai do Céu abençoe todos. Que a nossa seleção continue no caminho certo. E rumo ao Hexa. Beleza? Salve, salve. Fiquem com Deus. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Não deixa aí de mandar pros amigos, não, por favor. Depois vai sair lá o chamado lá no Instagram. Dá uma moral lá. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus.